Descobrir tudo aquilo que Pedro pretendeu transmitir por intermédio da sua carta é um grande desafio. São conteúdos tão significativos, são conteúdos tão maravilhosos, são conteúdos que trazem para nós uma mensagem e um significado tão profundo que muitas vezes numa leitura somente do texto bíblico não chegamos a perceber isto. Por isso é que nós nos dispusemos a ir analisando calmamente, parte por parte, daquilo que encontramos na primeira carta de Pedro. Nós já fizemos em outros vídeos que vocês têm à disposição de vocês, nós já fizemos os estudos do segundo capítulo e agora retornamos ao primeiro capítulo para então descobrir nele aquilo que nós podemos aquecer o nosso coração, fortificar a nossa fé e trazer uma intimidade muito maior com o Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos mais uma vez para o capítulo 1, versículo 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. É interessante observar o seguinte: como é que nós nos cumprimentamos? Nós dizemos bom dia, boa tarde, boa noite. Na minha terra é muito interessante. As pessoas quando se encontram, elas dizem ó. É uma forma de buscar uma aproximação, um contato, um relacionamento. Na antiguidade também acontecia isso. Qual era a saudação normal? A pessoa dizia saudações ou saúde. Esta era normalmente a saudação. Mas Pedro, seguindo a linha do apóstolo Paulo, ele usa graça. E aqui nesse texto, ele usa graça e paz vos sejam multiplicadas. Isto é muito significativo porque, como toda saudação, as palavras graça e paz são usadas juntas no texto bíblico, em todas as vezes que aparece. E pode-se dizer que as duas resumem todos os dons de Cristo. A saudação tornou-se então uma bênção, tornou-se uma oração que os cristãos faziam quando encontravam os outros, para que nisto se pudesse conhecer e reconhecer inteiramente o favor gratuito e imerecido vindo de Deus. E esta graça e paz significa que Deus nos reconciliou com Ele, Deus, e acrescentando-lhes tudo o que tinham necessidade. As duas palavras são de fato temas gêmeos. A graça e a paz, ambas vêm de Deus Pai, como a origem de todas as coisas, e do Senhor Jesus Cristo, que por aquilo que Ele fez, trouxe ambas a todos os homens. Graça, na verdade, é a fonte da paz. Mas ao dizer sejam multiplicadas, nós estamos tendo em mente, o texto nos traz que ainda mais do que já no presente, se no presente graça e paz já é uma realidade, ainda é necessário que elas se multipliquem em nós. Veja o que aconteceu registrado em Daniel, no capítulo 4, versículos 1 a 3, quando encontramos as seguintes palavras: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus,
o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Ora, o que é que Nabucodonosor está fazendo? Ele está trazendo o seu reconhecimento depois de tudo aquilo que ele passou. Só nos lembremos, ele num primeiro momento, ele andou pastando como se fosse um boi. Depois ele tomou certas posições com relação a Sadraque, Mesaque e Abednego, que os lançou na fornalha. Ele foi aquele que colocou Daniel na cova dos leões. Mas chega um momento que no final das contas ele percebe como Daniel tinha feito na interpretação do sonho que ele havia tido. Ele reconhece que acima dele existe um Deus, o soberano, sempiterno, aquele que é cheio de graça, aquele que traz a paz. Lutero diz: vós tendes paz e graça, mas ainda não em perfeição. Deveis continuar crescendo até que o velho Adão esteja morto. E este é o sentido que efetivamente Pedro está trazendo aqui quando ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça para você e para mim. O favor imerecido e o amor de Deus, com as influências do Espírito, que nós podemos dizer que são o efeito disto. A paz são todos os tipos de bênçãos. E ser multiplicado significa possuído de grande abundância. Devemos observar então que a graça e a paz nos são multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedro estava escrevendo a pessoas que já haviam sido salvas. Ele estava escrevendo aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro não tinha qualquer receio de referir-se a Jesus Cristo como Filho de Deus, porque ele o considerava Deus. Ele é o Deus e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, Pedro afirmou: sei que vocês já foram salvos. Vocês já obtiveram fé por meio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Porém, mesmo depois de terem sido salvos e recebido o derramamento inicial da graça e da paz de Deus, vocês ainda precisam de mais paz e mais graça, enquanto procuram viver a vida cristã. Precisamos de mais graça porque continuamos sendo pecadores e precisamos ainda sempre confessar os nossos pecados para que a graça de Deus seja derramada a nosso favor, para que tenhamos toda a paz decorrente desta graça que Ele derrama sobre nós. Enquanto vivemos nesse mundo e nossos pés se tornam contaminados pelo pecado, precisamos ser novamente purificados. Precisamos cantar novamente como em hino antigo a gente fazia: para a fonte eu corro, lava-me, meu Senhor, senão eu morro. Visto que Jesus nos disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo, quando ele lavou os pés dos discípulos, e nisto o grande Senhor do universo transforma-se em servo e diz: este exemplo que eu estou dando a vocês, vocês devem também estar abertos e disponíveis para servir. Ou seja, Jesus Cristo dizendo: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E vocês também não vivem para serem servidos, mas para servir.
Se eu não lavar os pés, não tens parte comigo. Precisamos então de incessante água da graça de Deus, para que sejamos lavados do pecado que continua a nos manchar, a sujar-nos diante de Deus. A graça necessária para lavar os nossos pecados se encontra no conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não é tudo. Depois que pecamos e que nossas consciências foram contaminadas e que nossos corações foram despertados, nós clamamos exatamente da mesma forma que está no Salmo capítulo 51, versículo 4. Acompanhem comigo. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, Deus pode falar de paz, confortar-nos e restaurar-nos a alegria da salvação por transmitir-nos paz. Veja o que diz o mesmo Salmo nos versículos 9 a 12. Salmo 51. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O Senhor Jesus legou-nos uma paz que o mundo não conhece, mas também o mundo não pode entender esta paz. Esta paz não significa a ausência de guerra, como muitas vezes nós pensamos, porque esta paz é uma condição a ser trazida para o interior da vida do ser humano e que se reflete nos relacionamentos que ele tem. Veja como Paulo trata isso em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Na noite em que foi traído, Jesus disse aos seus discípulos as seguintes palavras que estão registradas em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por isso é uma paz que o mundo não conhece, nem pode entender, porém, no entanto, é uma paz que você pode ter, eu e você podemos ter. É uma paz que pode deixá-lo livre, não somente dos sentimentos de vergonha e culpa do pecado, mas também da ansiedade a respeito do que acontecerá no futuro. Você pode obter essa paz por intermédio do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sua consciência, com razão, pode clamar contra você. Uma boa consciência protestará que você merece perecer pelos horríveis pecados que tem cometido contra o Senhor. Mas, por meio do conhecimento de Jesus Cristo e de tudo o que Ele fez para expiar os nossos pecados, os pecados que comumente cometemos lá no passado e hoje, você pode responder à sua consciência: ora, veja minha consciência, sei que você tem bons motivos para clamar contra mim, mas considere o que Jesus fez por mim. Ele sofreu e morreu na cruz a fim de purificar-me deste pecado. Então a sua boa consciência olhará para a obra de Cristo e dirá: ó, se o Filho de Deus sofreu para expiar o seu pecado, isso é mais do que suficiente.
O conhecimento de Jesus Cristo outorga, dá, imprime em nós a paz à nossa consciência. Portanto, quando lemos o Salmo 116, versículo 7, nós encontramos um chamado. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Desejo que você observe, não recebemos com escassez ou restrição a paz e a graça outorgadas a nós por intermédio do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Elas são multiplicadas. O que Pedro afirma sobre a graça e paz? Elas são multiplicadas para nós. Não apenas acrescentadas, e sim multiplicadas por intermédio desse conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quando você conhecê-lo, e a graça e a paz lhe serão então multiplicadas. E à medida que você mais o conhece e desfruta mais profundamente dessa intimidade com ele, sua graça e sua paz serão multiplicadas cada vez mais. Por isso, à medida que cresce seu conhecimento de Jesus Cristo, também crescerão a sua graça e a sua paz. A graça não vem por fazermos mais, mas por vermos mais. Não tente fazer mais para ter mais favor, pois o favor não pode ser uma recompensa. Nós fazemos porque recebemos graça, mas não fazemos para receber a graça. A graça e a paz são o motor da nossa vida. E quando elas são multiplicadas em nós, mais ainda nós nos caracterizamos como pessoas que vivem essa plenitude da intimidade com Deus. E é para isto que o Senhor Jesus Cristo nos chama. É para isto o sacrifício dele na cruz. Este é o grande propósito, o grande plano de Deus para a vida do ser humano. E ele convida todos para que venham participar desta situação nova de graça e paz. Seja bem-vindo a ela.